Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nesta noite, eu pretendo compartilhar com vocês este tema. Confie nos propósitos de Deus. O texto que eu vou usar se encontra no livro de Atos, porque eu não gostaria de ficar lendo 4, 5 capítulos do livro de Gênesis. Então, em Atos capítulo 7, versículos 9 ao 14, eu poderia usar mais, mas esses versos são suficientes para atingirmos o que pretendemos, o que o Espírito de Deus quer. No entanto, permitam-me dar a vocês a proposta do que eu pretendo compartilhar nesta noite. Onde eu quero chegar, onde Deus quer nos levar. Então, vamos entender isso. Deus nem sempre nos livra das adversidades. Porém, em muitas ocasiões, Ele as usa para aperfeiçoar o nosso caráter, tanto espiritual como moral. Vocês viram agora há pouco o testemunho, a declaração do nosso querido irmão na fé, Sobreira. Ele tinha toda a confiança na presença de Deus. Todavia, Deus não o livrou da cirurgia. E de um mês dentro de um hospital. Não é? Não é isso? Agora, os médicos disseram que ele teria alguns transtornos motores no seu corpo. Mas ele está apresentando a perfeição que Deus lhe deu, a perfeição física que Deus lhe deu. Ele está com todos os seus movimentos e raciocinando logicamente. É uma pessoa inteligente. Correto ou não? Isto não é um milagre? No entanto, ele sofreu. Não me diga que cirurgia é como passear numa montanha russa. Não é. É sofrimento. Não é isso? Vocês ouviram o testemunho também daquele jogador da Chapecoense, o Neto? Que ele teve um sonho onde ele se viu numa montanha. Ele, não lembro agora o número, de mais algumas pessoas,
e o número exato dos sobreviventes, juntamente com ele. 4 pessoas. Ele contou que teve este sonho, contou à sua esposa, e ela não acreditou. Ele ficou com medo de vir jogar contra o Palmeiras, porque logo a seguir é que eles iriam tomar um avião para a Bolívia e lá pegar aquele voo fatídico, onde o camarada colocou a gasolina no avião no limite. Enfim, ele é um cristão. Deus deu a ele um sonho. E o que ele faria? Ele deveria ou não deveria seguir no seu compromisso profissional com o seu clube? Você acha que não? Hã? Eu penso que sim. Ele tinha que seguir o seu compromisso. Como é que pode? Deus não mandou que ele não seguisse. Deus simplesmente deu a ele uma visão do que ele iria passar. Se ele não fosse, ele seria um desobediente. Concordam comigo? Vamos supor que você tem uma sensação de que algo ruim pode acontecer com o seu filho. O que você faz? O coloca numa redoma? Retira dele a oportunidade de existir, de estudar? Se você viver desse modo, o que você está expressando? Medo. Falta de confiança nos propósitos de Deus. Se Deus de fato diz que você tem que enfrentar alguma situação, enfrente-a. Ou se Ele não diz nada, e Ele encaminha você para dentro de uma situação, sem que você a entenda momentaneamente, confie nele. Está ali o genro do Sobreira. Ninguém entende o que esse cara está fazendo lá. Além de beijar a filha do Sobreira. Marlene, eu não lhe dou o direito de falar por se tratar de uma torcedora antagônica dos demais aqui. Certo? Então, tá lá. Só Jesus sabe. Enfim, nem sempre nós entendemos todas as coisas. Mas vejamos, essa é a proposta que eu pretendo falar com vocês. Nem sempre Deus nos livra das adversidades. Porém, em muitas ocasiões, Ele as usa para aperfeiçoar o nosso caráter, tanto espiritual como moral. Entretanto, Ele nunca nos abandona. Eu quero mostrar isso a vocês, que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio àqueles momentos em que Ele não nos livra, Ele não nos abandona. Também pretendo mostrar para vocês que Deus sempre abençoa aqueles que são fiéis a Ele em todo o tempo e os capacita a perdoar e abençoar outras pessoas. Perdoar não é um sentimento. Você não pode esperar
que venha um sentimento para perdoar. Perdoar é uma atitude em que você toma contra si próprio em favor de alguém. É uma atitude em que você diz: eu desconsidero a tua justiça, e por causa da tua injustiça, e por causa da justiça de Deus, eu a aceito em minha vida. E o que você está fazendo? Você está abençoando. Quero que você então desfrute de tudo que Deus tem me dado. Isso é abençoar. Abençoar não é dizer assim: Deus te abençoe. Abençoar é fazer algo. Como é que eu abençoo a igreja neste mundo? Com as minhas orações, com as minhas ofertas, com os meus dízimos, com a minha dedicação, para que eu não seja considerado um ladrão, para que eu não seja considerado um infrutífero, porque essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Se você rouba a Deus, você não vai herdar o reino dele, porque você não confia nele. Se você para no meio do caminho e não se dedica para crescer, a fim de servi-lo, como é que você pode achar que vai entrar no reino de Deus? Então, Deus nos chama para uma vida séria. Constantemente, eu ouço pessoas dizendo assim: você está passando por uma luta incrível, uma tribulação, uma adversidade. Acredite que Deus tem algo bom para você em tudo isso. Quando eu ouço pessoas dizendo isso, Deus tem algo bom para você em tudo isso, essa fala, ela tem base bíblica. Porque essa pessoa não está estipulando o tempo, não está promovendo na mente da pessoa a criação de um sentimento positivo, dizendo assim: olha, você vai ter a vitória depois de amanhã, eu já vejo. Não. Deus está trabalhando. O que ela quer dizer? Que Deus tem algo bom, que Deus está trabalhando na vida dela, aperfeiçoando o quê? O seu caráter. É o que eu estou dizendo aí, ó. Deus não está livrando você das adversidades, da situação que você não gosta, mas Ele está usando essa situação para aperfeiçoar o seu caráter. Então, acredite, Deus não o ou a abandonará. Caso você seja fiel a Ele. O que é ser fiel a Deus? É expressar fé. Porque muitas pessoas acham que fé é acreditar em alguma coisa só. E isso também, quando eu digo assim, a minha fé é cristã. Isto é, o meu conjunto de crenças é cristão. Agora, mas quando eu falo da praticidade da fé, eu estou falando de uma vida de obediência. Uma vida que se submete, uma vida de fidelidade, que se esforça. Ainda que nós sejamos imperfeitos, nos esforçamos para sermos fiéis a Deus. Então, quando eu digo, no meio desta situação, Deus tem algo bom, eu estou me referindo que Deus não me abandona, que Deus está preparando algo, que Deus tem propósitos em tudo aquilo. Quando Deus quer nos livrar de algo, nós temos uma convicção muito forte dentro de nós. E realmente Deus faz um milagre e nos livra.
Mas, noutras ocasiões, espero que vocês concordem comigo, pois esta tem sido a minha experiência ao longo da vida, nós clamamos, nós oramos, e Deus não nos tira daquela situação. Como Jó, obrigado Marlene, como Jó, como Moisés, por exemplo, imagine dirigindo um povo pelo deserto, um povo que só reclamava, o tempo todo não aceitava os benefícios de Deus, as bênçãos de Deus, um povo amargurado, queixoso, não é verdade? Não é uma situação que todo mundo quer. Talvez você está pedindo um emprego novo, e Deus não abre as portas, e você continua naquele lugar, onde te traz às vezes tristezas, estresse, pressões, rejeição. Então você diz assim, eu vou embora. Não, você não deve fazer isso, porque Deus não mandou que você saísse. Como o jogador, o atleta, você se vê numa montanha com mais 4 pessoas, num acidente, e o avião caindo em parafuso, é como se você estivesse miniaturizado dentro de um liquidificador, gente. Isso é uma morte terrível. O avião desce e tudo é jogado lá dentro. A pessoa morre antes de bater no chão. E ele só não morreu porque ele havia feito, se não me falha, André, uma cirurgia, não foi? Colocado uma placa que protegeu a sua região cervical. Então você imagina, ele foi batendo em todos os lados, se quebrando. E ele sobrou, ele mais 4 sobraram para contar aquela tragédia ao mundo todo. Mas ele não era o único cristão naquele avião. Haviam outros lá. Por que Deus não os livrou do acidente? Porque Deus determinou que eles deveriam morrer dessa maneira na Colômbia. Um povo que se mostrou amigo a um povo que não se mostra muito amigo a ninguém na América do Sul, que somos nós. Sabia? O povo brasileiro é muito amigável, é hospitaleiro, mas ele não se mostra amigo dos hermanos, por causa do idioma. Então nós tivemos, olha só, uma demonstração de carinho do povo colombiano que eu nunca vi em nenhum momento da minha existência entre povos. Sempre há uma distância entre a nossa cultura e a cultura de lá. Nós não somos melhores que ninguém. Nós temos que aprender com as lições de humildade para podermos abençoar pessoas. Ele passou pelo problema, Deus não o livrou. Outros passaram pelo problema e morreram e faleceram. Junto com eles haviam pessoas que não eram cristãs e que também faleceram. Por isso, a palavra de Deus diz que nós devemos aprender com o Senhor a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, ou seja, que nós aprendamos a enxergar a vida com os olhos ou a perspectiva de Deus,
enxerguemos a vida como Ele a enxerga, como Ele a criou. Que nós aprendamos a viver a vida de acordo com o que Ele a projetou, para que nós possamos ser realmente pessoas felizes, fazendo a sua vontade. No entanto, eu encontro outras declarações, e entre elas esta: você está no meio da luta? Acredite, meu irmão, breve, muito logo, Deus vai te dar a vitória. Tá bom. Essa declaração não tem base bíblica. Mas, Walter, vem cá, Deus não é um Deus de vitória? É. Mas Deus não é um Deus que sustenta o espírito do egoísmo. Porque vitória para alguns é alcançar seus interesses pessoais. Vocês estão comigo, gente? É que vocês estão tão quietos. Então, veja só, a vitória para algumas pessoas é alcançar seus interesses pessoais. Vamos dizer que você não tem um tostão no bolso e ganha uma bolsa de estudos para a faculdade de Harvard. Spring night of you, big night. Então, veja bem, aí você pega e vai para Harvard. Você ganhou, mas você chegou diante de todos e disse: olha o que Deus me deu. E todos aplaudiram e ficaram felizes. Aí você vai lá e começa a estudar. Durante 1, 2, 3 meses, você ainda é uma pessoa temente a Deus, mas de repente muda tudo. O que era vitória passou a se tornar uma derrota espiritual e moral. Você consegue um emprego. Que bom. Você era uma pessoa esforçada, dedicada a Deus, compromissos com Deus não lhe faltava. Agora você tem um novo emprego. E então você passou a ganhar mais. E passou a gastar mais. Elevou o seu nível de vida. Agora você já não é mais comprometido financeiramente com o Senhor, mentalmente com Ele. Agora a sua agenda está lotando de outros compromissos. E você vai se afastando. Aquilo que era vitória está se tornando uma derrota espiritual e moral. Na minha carreira, ao longo destes mais de 40 anos, eu vi jovens como eu. Vocês não estão prestando atenção em mim. Fiz uma pegadinha. Obrigado, Jorge. Ele é um menino, gente. Então, nessa minha carreira, há mais de 40 anos que eu tenho pregado, eu vi jovens que começaram comigo. Chegaram a ser ordenados, mas em vez de eles buscarem a palavra de Deus, servindo a Deus e ao próximo, eles buscaram a fama
e o prazer pessoal de estar à frente. Para mim, vou dizer isso com toda franqueza, não existe diferença na minha forma de ensinar, tanto aos domingos como às terças-feiras. Quem me acompanha percebe a minha emoção em ambas reuniões. A palavra de Deus me comove. A presença de Deus me abala. E eu não posso viver sem Ele. E sem o projeto dEle para a minha vida. Ao longo dos anos eu tive que lutar muito. E errei muitas vezes ao aceitar o caminho da fama, da satisfação pessoal. E quando você erra um caminho, você erra em outras áreas. E a correção de Deus é dura. A disciplina do Senhor é dura para com aqueles que pregam. Quando eu vejo um homem pregando, eu peço perdão a Deus, mas eu o avalio. Se ele está servindo a Deus e servindo ao povo de Deus, ou ele está demonstrando, tentando demonstrar capacidade própria e satisfação pessoal. Então eu não acredito nessas pessoas. O que para eles é uma vitória, é uma derrota, porque Deus está perdendo o seu filho. Eu digo para esses meninos, e hoje nós também temos velhos que tocam aí, eu digo para eles, cuidado, treinem bastante, treinem como profissionais, mas tome cuidado, para não cair na armadilha de muitos músicos cristãos que se meteram em um louvor falso. Nessas bandas que andam para todas as bandas. Se embandeiram com luzes, roupas, sem nenhuma eficácia no serviço cristão. Iludem com seus shows inúmeros jovens e também pessoas de mais idade, porque quem não gosta de se requebrar ou rebolar? Todo mundo mexe o corpo ao som de uma batera e de um contrabaixo. Então eles treinam, desenvolvem a habilidade e depois deixam de servir aquelas pessoas para as quais Deus os escolheu para edificar, não só com a música, mas também com a palavra de Deus. O que foi vitória passou a se tornar uma derrota. Você se casa, se alegra, mas o comportamento conjugal começa a demonstrar que você e o outro cônjuge
estão transformando aquilo que era para ser uma bênção em uma maldição. Então vem alguém no seu caminho, porque você está enfrentando problemas, seja com a música, seja com o carro, seja com a vocação, seja com o cônjuge, e diz: Deus vai te livrar, Deus vai te dar vitória. Aprenda, não existe vitória sem morte, sem negação do eu. O cristianismo difere em muito de um caminho da filosofia e da psicologia, do pensamento humano, que diz que você, como ser humano, não deve negar a vida. Jesus diz: negue-a, porque do contrário você não pode ser meu discípulo. Alguns cientistas ou pensadores dizem que negar a vida leva você a um estado miserável. Jesus disse o contrário, que quando nós aprendemos a negar a nós mesmos, recebemos vida plena, abundante do alto. Nós recebemos constantemente palavras duvidosas. Pessoas que dizem: Deus me falou, quando não falou. No Velho Testamento, Deus adverte aos profetas. E esta palavra deveria servir de princípio aos que ousam falar em nome de Deus na atualidade. Em Deuteronômio 18, verso 20, se um profeta, que é um profeta? Profeta é um pregador, é o que o termo significa. É aquele que ensina a mente e o caminho de Deus. Se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Isso acontecia quando Deus estava estabelecendo sobre a terra uma nação física, geográfica. Eles tinham território para governar. E Deus disse: dentro desse território, não. No entanto, a igreja não tem um território para governar. O cristão pode ser brasileiro, argentino, colombiano, boliviano, venezuelano, paraguaio, equatoriano, uruguaio, guiano, das três. Ele pode ser europeu, asiático, da América Central, da América do Norte, da Oceania, da Sibéria, da Austrália, da Antártida, do Ártico, sei lá. O cristão, ele é cristão dentro das várias nacionalidades. Nós não somos como o povo judeu.
limitados por fronteiras. No entanto, o céu, o lugar do nosso destino, tem fronteiras. E pessoas que ousam falar em nome de Deus, dizendo que Ele falou, quando Deus não lhes disse nada, não passarão aquela fronteira. Deus dá liberdade a todos nós, para que provemos nossa fé, avaliando as palavras que ouvimos. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo diz: ouçam todas as coisas e retenham o que é bom, isto é, o que é útil para Deus, para o reino de Deus, a fim de que o próximo sirva o Senhor. Infelizmente, nos encantamos com profecias falsas e esquecemos que o Evangelho não é matéria de cunho pessoal. Quando Deus nos abençoa, a bênção de Deus, que está no cristianismo verdadeiro, quando Deus abençoa alguém, é para que esta pessoa seja uma bênção para outras pessoas. O trabalho de Deus em nossas vidas deve afetar outras pessoas, a fim de que elas sejam edificadas e passem a servir a Deus também. Um exemplo do que eu estou falando é a vida de José. Homem este, que Estevão, antes de ser apedrejado, declara no seu discurso, em Atos capítulo 7. Estevão está prestes a ser assassinado, martirizado. Por quê? Porque ele era um homem obediente a Deus. Sabe qual foi o prêmio de Estevão? Quando ele começou a receber pedradas, ele viu o céu aberto diante dos seus olhos e viu Jesus em pé para recebê-lo. Deus não o livrou da morte. E não me venha com churumelas. Aqueles que dizem que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo. No Velho Testamento, Deus livrou a vida de José. E no Novo Testamento, Deus não livrou a vida de Estevão. Que neste capítulo 7, fez mais de 100 citações do Velho Testamento. Num só capítulo. Tamanho era o conhecimento deste homem. Para aceitar Jesus Cristo, ele o encontrou, esse o refere-se ao nosso Senhor, que ele encontrou o nosso Senhor em cada livro do Velho Testamento. Então ele era um estudioso. Sabia o que dizia. Mas os olhos da liderança estavam cegos. Não se preocupavam em aprender. E por isso, mataram um escolhido de Deus. Mas Deus não viu? Viu. Deus não queria? Queria. Quando nós entregamos nossas vidas a Deus, deixamos de ser donos dela. E Deus passa a ser o nosso Senhor.
E às vezes Ele nos colocará em situações pouco agradáveis, desconfortáveis, para trabalhar com o nosso caráter. E esse trabalho não só afetará nossas vidas em particular, como também afetará aqueles ao nosso redor, aqueles que se aproximam de nós pela vontade do Altíssimo, a fim de que eles recebam em suas vidas o que recebemos primeiro. Então, vejamos, mesmo que Deus não o livre das suas adversidades, seja fiel a Ele, em meio a elas, e sempre terá a sua presença e ajuda. O verso 9 do capítulo 7, eu encontro esse pensamento. Veja onde eu o encontro. E Estevão continuou. Os irmãos de José, então ele passa a citar José. Os irmãos de José tinham o quê? Inveja dele. E fizeram o quê? E o venderam para ser o quê? Escravo. Onde? No Egito. No entanto, todavia, portanto, porém, mas, diga, Deus estava com ele. Deus estava com Estevão enquanto ele estava falando. Deus estava com Estevão enquanto ele estava sendo apedrejado. Deus estava com Estevão quando ele morreu. E Estevão está com Deus, porque confiou nele. Imagine um moço cuja história se assemelha intensamente com a de Jesus. Por quê? Estevão foi sempre amado pelo seu pai. Ele era o filho mais novo. Eu falei? Desculpe, José. José era muito amado por Jacó. Era o filho da sua velhice. Assim como Jesus era muito amado pelo Pai. Estevão foi para o Egito, como Jesus também foi. Mas que coisa! José foi para o Egito, como Jesus foi. José foi traído, como Jesus foi. José foi vendido, como Jesus foi. José foi perseguido, como Jesus foi. José foi abandonado, como Jesus foi. José foi honrado, como Jesus foi. Então nós não estamos estudando alguém que passou por uma situação ocasional. Nós estamos meditando na vida de um homem que Deus escolheu para ser o exemplo no Velho Testamento, lá atrás, do seu filho, lá no futuro, no Novo Testamento. Então não me venham com essa conversa que precisamos abandonar o velho em favor do novo. A Bíblia é a Bíblia. Jesus diz: eu não vim revogar a palavra de Deus, mas eu vim para cumpri-la.
Então, a sua vida com Deus poderá lhe trazer o quê? O desprezo e o abandono. Quando Deus começa a trabalhar no seu coração e as pessoas notam que você tem um contato com o Pai, com certeza, inveja, desprezo, rejeição virão contra você. José amava a sua família, era temente a Deus, respeitava seus pais, cultivava uma vida de integridade. Em vez das pessoas, e principalmente seus irmãos, imitá-lo, eles encheram o seu coração de ódio contra ele. Deus está mudando o seu caráter. Deus está trabalhando na sua vida. Você não é mais a mesma pessoa que vivia na bandalheira, que vivia numa vida desregrada, que torcia para o time errado. Você não é mais aquela pessoa. Sabe o que as pessoas dirão? Você, desculpe, é um trouxa. Você é bobo. Veja, não foi isso que aconteceu com Jesus? Ele vem demonstrando a vida com Deus, e o que as pessoas fizeram com ele? O desprezaram. Chegaram a ter inveja dele, por causa dos seus ensinamentos e sua autoridade, a ponto de Jesus dizer: quem pecar contra o Pai terá perdão, quem pecar contra o Filho terá perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. As pessoas viam que era o Espírito de Deus que agia através dele, mas diziam: é o espírito do diabo. Foi. A sua vida com Deus poderá torná-lo em alguém sem importância ou necessidade para este mundo. Para que nós precisamos de uma pessoa que fala em Deus? Para quê? Eles vão tentar fazer com você o que fizeram com José. Jogaram José no fundo de um poço escuro. E depois, por não quererem matá-lo, porque foram convencidos a isto, o venderam para uma caravana, que depois o revenderam no Egito, para que ele fosse escravo. Esse rapaz poderia ter se revoltado contra Deus, ou não? Não são poucos que entram numa igreja como essa e ficam revoltados, olhando para o relógio o tempo todo, dizendo: aqui não tem poder. Procura o homem do chapéu. Você vai acabar levando um chapéu. Ele, José, continuou íntegro. Em vez de se revoltar, em vez de se decepcionar
ou de ficar desiludido. Ele continuou íntegro, sem entender momentaneamente a sua situação. Ele não perdeu a sua fé, ele continuou obediente a Deus. Jesus não foi taxado de comilão e beberrão. Ele não foi taxado de amigo dos pecadores. Tentaram o tempo todo denigrir sua imagem. Por quê? Para tentar mostrar que ele não tinha importância. Constantemente dizem, Jesus teve uma amante, Maria Madalena. Jesus não ressuscitou. Será que Jesus existiu mesmo? Não são os temas de muitos documentários que nós vemos? Mas eu insisto em dizer, como homem de Deus, eu sei que o meu Redentor vive. Por que você acha que até o governo brasileiro que promove cenas hilariantes, como a desta semana no Rio de Janeiro, os 3 patetas indo para a cadeia, já tudo combinado. E os nossos juízes em Brasília foram pisoteados por deputados estaduais. E a Justiça do Rio também. Convenhamos, é hilariante. É um país sem governo, imoral. É dentro deste clima que nós estamos, sem segurança alguma. Deus nos escolheu para morarmos aqui e fazermos a sua obra neste país. Eu me lembro quando jovem, fui convidado por uma autoridade americana a permanecer nos Estados Unidos. E eu disse, eu vou orar. E o meu coração se inclinava para esta terra tropical, Tupiniquim. E cá estou. A falta de ventos trouxe-me para cá. Às vezes, confesso, acho que fiz a maior burrada. Mas, por outro lado, espanto essas ideias, porque percebo estar fazendo a vontade de Deus. A igreja é atacada. Por quê? Atrapalha. Jesus está sendo atacado. Por quê? Atrapalha. A Bíblia está sendo atacada. Por quê? Atrapalha. Alguns aqui não querem saber da palavra de Deus porque ela atrapalha seus pensamentos, suas ações. Alguns dizem assim, hoje eu não estou bom para ir na igreja. Quando é que você está? Jesus não veio chamar os bons, mas os que não estão bem. Jesus não veio chamar os sãos, mas os doentes. Acontece que você deve, e você não quer ouvir a palavra de Deus, porque ela vai confrontar
seu caráter espiritual e moral. Jesus não tinha medo de estar na presença de Deus. E nós não devemos ter medo de estar na presença de Deus. A sua vida com Deus é uma ameaça aos padrões morais deste mundo. E ele, o mundo, tentará destruir o seu caráter espiritual e moral. José era um jovem o quê? Adolescente. E possivelmente bonito. No entanto, trazia marcas psicológicas difíceis, duras dentro de si, que nos dias atuais levariam pessoas a um estado de mente terrível. Ele foi abandonado pelos seus irmãos e traído por estes. Foi vendido e revendido. Perdeu a sua dignidade. Ele que era uma pessoa com quem Deus falava, e amado pela sua família, e agora sentindo a ausência dela, o que ele era, senão uma mercadoria no Egito, uma máquina de trabalho, pois assim era um escravo. Um homem que era visitado por Deus, agora está em cima de um palanque, para ser escolhido por um futuro Senhor, que iria lá examinar seus dentes, seus joelhos, sua estrutura óssea, muscular. Mesmo sofrendo tudo isso, ele continuou semeando no seu coração a presença de Deus. Porque como vimos no verso 9, mas Deus estava com ele. Então ele venceu depressão, ele venceu síndromes, ele venceu traumas. Por quê? Vocês vão falar ou não vão falar? Por quê? Por quê? Por quê? Então diga assim: Deus está conosco. De novo. De novo. Agora diga: Deus está comigo. Amém. Jesus passou por tudo isso. E o que ele semeou em sua vida? A presença de Deus. A vida de Jesus representou uma ameaça, e representa uma ameaça aos padrões espirituais e morais deste mundo. Por isso o mundo quer acabar com ele. A igreja representa uma ameaça, a Bíblia é uma ameaça, eu sou uma ameaça, você é uma ameaça. E Satanás e o mundo quer acabar com você, destruir sua família. Ele vai trazer transtornos no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado.
Ele vai trazer pessoas para transtornar sua vida, lhe trazer mentiras. Para deixar você com um sentimento de infelicidade. E se você semear esse tipo de semente no seu coração, você estará perdido. Quantas vezes eu não ouvi pregadores se aproximando de mim e dizendo: Walter, você é louco, ficar estudando a Bíblia dessa maneira, ensinar a Bíblia dessa maneira, pregar dessa maneira, ninguém vai ouvir. Não sou eu, por qualquer brilho ou carisma pessoal, ou competência ou capacidade pessoal, que atrai alguém. Como eu creio nas palavras de Jesus, quando ele disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Se eu falo as palavras de Jesus e nós temos ovelhas escolhidas por Jesus, elas ouvirão a sua voz através da minha vida e o seguirão e não a mim. Jesus é o nosso exemplo de alguém que semeou Deus no coração. Creia que Deus reconhecerá a sua fidelidade a Ele e, no tempo certo, o honrará com a sua graça e sabedoria. Então, após Estevão dizer: mas Deus estava com ele, ele coordena a oração para o pensamento seguinte: e o livrou de todas as suas aflições. Estamos lendo o verso 10. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu o quê? Sabedoria e modos o quê? Agradáveis, isto é, Deus colocou na vida de José tanta sabedoria, conselhos, a ponto do Faraó observar que não estava diante de uma pessoa comum. De José não saía tranqueirice nenhuma. De José saía algo sobrenatural. Alguma coisa que não é deste mundo. Tanto que os escritores da Bíblia, ao traduzi-la, não encontraram as palavras para exprimir tudo isto. Então, disseram: Deus deu a José sabedoria e o seu favor, a sua graça. José, diante daquele grande rei,
o impactava com o fluir do Espírito Santo. O que Faraó fez? E Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. As coisas estão mudando. Mas não terminaram. Aquele menino que foi lançado na prisão, ou no poço, vendido, revendido, e depois lá no Egito, sofreu uma perseguição danada, com a esposa de Potifar, porque a mulher queria deitar com ele. Ele era um jovem, e estava num estágio de autoafirmação, de desejos, em toda a sua potencialidade. E a mulher viu isso. O que ela viu? Mas como vocês são, hein? Então, ele fala: ó, senhor, eu sou jovem, o senhor entende. Não, ele sabia que Deus não entendia isso. A sua fidelidade a Deus, meu irmão, poderá lhe trazer humilhações. Mas volta, até agora você não apresentou nada de bom aqui. Só está falando que eu estou me lascando com essa fé que você está me dando aí. A sua fidelidade a Deus poderá lhe trazer humilhações. Porém, confie na graça e na ajuda divina. Foi isso que ele fez. José foi humilhado pelos seus irmãos, pela esposa de Potifar, foi humilhado pelo copeiro lá na prisão. Se você ler lá, você vai ver. Sabe por quanto tempo? 13 anos. Ele perdeu a sua juventude dentro de uma cadeia, porque não quis se deitar com a mulher do seu patrão, que tinha dado uma saidinha, para que ele pudesse dar uma deitadinha com aquela safadinha. No entanto, ele foi fiel a Deus. Sabe o que Deus fez? Deus o consolou, Deus o encorajou na prisão. Mas cadê os traumas? Cadê a depressão? Cadê as síndromes? Na prisão, Deus começou a revelar os sonhos do faraó. E diante do rei, ele foi firme, como foi Daniel com Nabucodonosor. Sabe quem é Nabucodonosor? Não é centroavante do Corinthians, não. Nabucodonosor, historicamente falando, foi
o rei da Babilônia, no grande império da Babilônia. O auge da Babilônia esteve sob o reinado de Nabucodonosor. Mas aqui está alguém diante de um faraó. E está dando conselhos para falar, ó, a terra vai passar por seca, por fome, morte, e você tem que fazer isso, 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 porque Deus já me mostrou. Eu não estou diante de um homem comum. Onde você trabalha, não se sinta uma pessoa comum. O Espírito de Deus age em você. Você está diante de um homem comum, mas com uma tarefa incomum. O Espírito de Deus está em mim, me ungindo para falar as palavras do Senhor, a fim de que vocês cresçam no temor dEle e atinjam uma vida de intimidade com Ele. Deus deu àquele homem sabedoria. O que o apóstolo Pedro diz? Em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre. Quando? No tempo certo. Você não pode forçar Deus a nada. O que esses homens dizem? Não, creia e Deus vai te dar. É mentira. Você não recebe porque não tem fé. Mentira! Você tem fé. Se não tivesse fé, você não amaria a Deus. O que você precisa aprender é crescer na fidelidade e conhecer mais o caráter de Deus, para não cair nesses engodos, nessas mentiras. Tudo que José passou não foi por acaso. O que você está passando não é por acaso. O que eu estou passando não é por acaso. Se o câncer atingiu a minha vida, não foi Satanás que veio e colocou, não. Foi Deus que permitiu, por alguma razão. E vocês estão vendo que a minha força vem de Deus. Deus permitiu tudo aquilo na vida dele por causa de propósitos. Salvar a sua família que o traiu. Isto é, abençoar seus inimigos e salvar da fome e da morte pessoas que ele, José, sequer conhecia. Aí está o sobrenatural na vida de uma pessoa escolhida por Deus. Quando ela é capaz de abençoar pessoas que não conhecem, levando até eles a glória do Pai, como também aqueles que ela conhece, que estão dentro da igreja, e nos dois campos, abençoando amigos e inimigos. Pois Jesus disse: que vantagem há
de você dar um bom dia. A quem te dá bom dia? A vantagem está em você dar bom dia a quem te lança um olhar carrancudo. José não podia entender, mas ele confiou nos propósitos de Deus. Ficou firme. Foi obediente. Não traiu sua fé. Foi fiel. Foi abençoado por Deus. E agora está abençoando aquele idólatra do faraó. Se não fosse Deus, o Egito não existiria. Sabe o que o Egito fez com este povo que o abençoou? O escravizou. E Deus enviou 2 pessoas, não para destruir o Egito, mas para pedir humildemente: libera o meu povo. Deus podia massacrar aqueles homens, mas Ele respeita as suas criaturas, a sua criação, ainda que afastadas dEle. Deus o respeita. Ele poderia matar você, porque você não se alinha com Ele. Mas Ele sempre grita à sua alma: filho, filho meu, dá-me o teu coração. José foi humilde, assim como Jesus foi. Ele desejou a vontade de Deus, assim como Jesus desejou, e o exemplo está no Getsemane. Não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Palavra de hoje de Deus para nós, profunda e maravilhosa. Após ter sofrido na cruz e morto, Jesus foi abençoado com a ressurreição. E a sua ressurreição nos abençoou, porque agora Ele está entre nós, em espírito e em verdade. Toda a honra e toda a glória ao nosso eterno Rei. Vamos terminar. Nem sempre Deus o livrará das injustiças, porque o que fizeram com José, com Jesus, foi injusto. E talvez você passe por uma situação injusta. Porém, Deus, faltou o verbo ali, desculpe, as usa. É usa. Não é o SA americano, não. É usa. De usar. As usa para aperfeiçoar o nosso caráter, a fim de que sejamos abençoados para abençoar a muitos. Quem não aprender isso não é cristão e nunca vai ser.
Jesus disse: aquele que procura os seus próprios interesses, que vive só atrás dos seus interesses, que coloca os seus interesses em primeiro plano, não pode ser meu seguidor. Versículos 11 ao 14, dizem o quê? Depois houve falta de alimentos, e muito sofrimento no Egito e em Canaã. E os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo, e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então, José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas no todo. Dessas 75 estabelecidas no território egípcio, depois de longos anos, se tornaram em milhões. Quando Moisés tirou o povo de lá, contando homens, mulheres, crianças, no mínimo 6 milhões de pessoas. Porque mulher e criança não era contado no censo, porque mulher inexiste. Não para nós, corações românticos. Creia que Deus pode usar um mal que é dirigido a você em algo bom, útil para abençoar muitas pessoas. José sofreu todo golpe que um ser humano pode dar no seu semelhante. José sofreu injustiça, assim como Jesus. Mas Deus transformou aquela cruz, Deus transformou aquela prisão de José, Deus transformou aquela caravana que o comprou, que o revendeu, em emissários da graça. Deus usou um homem poderoso na terra, que não tinha ouvidos para ouvir ninguém. E numa audiência com um prisioneiro sujo e imundo, depois de ter passado 13 anos numa cadeia, num buraco, em um novo poço, escuta a palavra de Deus. Esse mesmo José que gritou naquele poço aos seus irmãos, e eles não lhes deram ouvido, Faraó o escuta, porque descobriu que ele era incomum. Mas os seus irmãos viram que ele era incomum e tentaram destruí-lo. A terra viu que Jesus é incomum, que a palavra de Deus é incomum, que a verdadeira igreja é incomum. E tudo isto é atacado para ser destruído.
Não foram poucas as vezes que tentaram destruir minha vida. Mas Deus a sustentou e a preservou. Mas um dia vou ser retirado daqui, assim como você, assim como José. Mas antes de sair, quero ter abençoado muitas pessoas. Porque a vida cristã está baseada no grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se alguém quer ser abençoado por Deus, esse é o caminho. Se você quer conservar mágoa, ódio, raiva, ira no seu coração, você não vai ser abençoado. Ainda que alguém chegue para você e diga: Deus vai te dar prosperidade. Mentira. Cristianismo não é frequentar a igreja. Cristianismo não é curso de religião. Cristianismo é a prática do amor de Deus, da graça e da bondade de Deus. Nós merecíamos a morte e a destruição por causa de nossos erros e pecados, mas Jesus nos deu a vida. Os irmãos de José mereciam ser castigados, mas ele os perdoou. Caráter. Ele mesmo disse: irmãos, não fiquem tristes. Quando se apresentou, imagine, eu sou José. É você que é o Zé? Sou eu. Vocês queriam me matar, me venderam, me revenderam, fiquei na prisão. E hoje eu estou aqui diante de vocês para beijá-los. Não se culpem pelo que vocês fizeram. Vocês não imaginam, tudo estava traçado por Deus. Então, se alinhem com Ele, se arrependam e vamos viver juntos. Vão buscar meu Pai, tragam-no aqui, vivam comigo, eu vou proteger vocês. Jesus está dizendo o mesmo para nós. Você me tratou com desdém, você não tem me tratado como deve, mas fica comigo, eu vou te alimentar, eu vou cuidar de você. A vida aqui não será fácil, mas o nosso futuro não é aqui. O nosso futuro, a nossa alegria, a nossa felicidade está na eternidade. Os nossos caminhos nesta vida, meus irmãos, estão cheios de espinhos, de inimigos terríveis, que querem a nossa destruição. Muitas vezes, a luz que temos se perde nas sombras, como o pôr do sol. As nossas alegrias se convertem em lágrimas, nosso riso em gritos de tristeza. A saúde muitas vezes é abatida e o que vence é a doença. Noutras oportunidades, perdemos o que ganhamos. No entanto, nenhum desses infortúnios frustram os propósitos de Deus na vida daqueles que o amam e que são fiéis a Ele. Portanto, não cultive a ideia de que a vida é um mar de rosas, que as circunstâncias nunca vão se abalar ou mudar.
A qualquer momento a sua vida pode mudar para o que nós chamamos, o que você chama de pior. E a sua fé em Deus vai mudar? Não cultive a ideia de que você na vida não sofrerá opressões, porque está em Cristo. Desprezo, abandono, traições. Nunca deixe de confiar e ser fiel àquele que é fiel por natureza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Em Jesus Cristo, eu, juntamente com vocês, persevero para ser uma bênção nas mãos de Deus e para abençoar o próximo, para que a vontade de Deus seja feita e não a minha, em qualquer situação. Que Deus nos abençoe. E na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha